A África está situada em uma imponente e surpreendente montanha de descobertas incríveis e surpreendentes que ainda deixam os cientistas perplexos. Até hoje, essas descobertas deixam todos sem fôlego e, se não fossem mencionadas, seriam inacreditáveis. Neste vídeo, compartilharei com você 6 fatos surpreendentes que os cientistas encontraram na África e que chocaram o mundo. Bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora. É hora de explorar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo, pois assim você nos ajudará a produzir mais conteúdo como esse. Fato de número 6, temos o Homo naledi, uma nova espécie humana descoberta em 2013 por um grupo de exploradores de cavernas. Eles encontraram um tesouro de ossos pertencentes a uma espécie humana desconhecida até então, que agora é chamada de Homo naledi. A escavação da câmara onde os ossos foram encontrados foi uma tarefa desafiadora devido às passagens estreitas e pedras irregulares. Um grupo de jovens mulheres de tamanho reduzido foi recrutado para manobrar dentro da caverna. Os ossos do Homo naledi exibiam características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditar que essa espécie coexistiu com nossos próprios ancestrais, os Homo sapiens, e desempenhou um papel importante na evolução humana. O que torna o Homo naledi único é o seu cérebro de tamanho reduzido, aproximadamente 1/3 do tamanho do nosso. Apesar disso, sugerem uma maior capacidade de manipulação de objetos, levando os cientistas a acreditar que o Homo naledi era capaz de comportamentos complexos e possuía uma estrutura social semelhante à nossa. No entanto, a idade exata do Homo naledi ainda permanece um mistério. As técnicas de datação radiométrica indicam que os ossos têm entre 236.000 e 335.000 anos, mas mais pesquisas são necessárias para determinar sua posição exata na linha do tempo da evolução humana. Até hoje, os cientistas continuam perplexos sobre como os vários esqueletos de Homo naledi encontraram seu lugar final na caverna. Algumas teorias sugerem que a câmara pode ter servido como um cemitério, enquanto outros especulam que a caverna pode ter sido uma armadilha mortal que levou ao desaparecimento de um grupo inteiro de humanos. Fato de número 5, temos o mergulho Blue Hole. Ao longo da costa do Mar Vermelho, no Egito, encontra-se um fascinante fenômeno natural que tem cativado mergulhadores e aventureiros ao longo das gerações. Conhecido como Blue Hole, esse abismo subaquático em Dahab possui uma profundidade de mais de 100 metros e é cercado por penhascos que mergulham nas águas cristalinas. O Blue Hole não é para os fracos de coração, pois os mergulhadores devem ser certificados e experientes em mergulho profundo para explorar suas profundezas com segurança. No entanto, para aqueles que se atrevem a mergulhar, as recompensas são imensas. É possível avistar cardumes de peixes coloridos e vibrantes corais nas águas azuis profundas. No entanto, a beleza do Blue Hole também está associada à tragédia, tendo causado a morte de muitos mergulhadores inexperientes ao longo dos anos. Ele ganhou a reputação de ser um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. Embora não haja um registro oficial, estima-se que o número de fatalidades relacionadas ao mergulho tenha chegado a 200 nos últimos anos. Entre essas vítimas estava Yuri Lipski, um instrutor de mergulho russo-israelense, cuja morte trágica se tornou o assunto do mundo do mergulho em abril de 2000. Lipski equipou-se com um tanque de ar, uma câmera acoplada ao capacete e carregou seu cinto com pesos antes de mergulhar no Blue Hole. Infelizmente, ele nunca retornou. A profundidade extrema de mais de 300 pés subaquáticos torna os mergulhadores suscetíveis à narcose por nitrogênio, uma condição que pode causar alucinações, excesso de confiança, confusão e julgamento prejudicado, podendo levar a erros fatais. Apesar dos riscos, o Blue Hole continua a atrair caçadores de emoções de todo o mundo, ansiosos para testar seus limites e explorar o desconhecido, como se fosse o chamado irresistível de uma sereia. Fato de número 4, temos as assustadoras árvores mortas em Dead Fly. Nas profundezas do deserto do Namibe, encontramos um local que parece saído de uma pintura surrealista. Em uma bacia de barro branco estéril chamada Dead Fly, ergue-se uma paisagem assombrosa e antiga de árvores mortas, queimadas pelo sol implacável da África. É difícil imaginar agora, mas apenas 900 anos atrás, Dead Fly,
que significa o pântano morto, era um oásis próspero, cheio de vida e vitalidade. No entanto, à medida que o clima secou e o deserto se expandiu, o vale foi privado de sua fonte de água devido às imponentes dunas de areia. A antiga floresta exuberante morreu, deixando para trás apenas os esqueletos das árvores que permanecem de pé até hoje, como silhuetas sombrias contra o céu. O clima seco é tão severo que as árvores não conseguiram se decompor adequadamente, preservando-as como lembranças misteriosas e assustadoras do passado. Esse local tem atraído fotógrafos, cineastas e aventureiros de todo o mundo para testemunhar sua beleza sinistra. O contraste entre a bacia de barro branco e as árvores enegrecidas cria um efeito dramático e uma atmosfera sobrenatural. A ausência de qualquer vegetação na área transmite a sensação de estar em um local isolado e esquecido. No número 3, temos a descoberta de um novo continente oceano. No coração da África Oriental, na região de Afar, na Etiópia, encontra-se um fenômeno geológico que tem chamado a atenção de estudantes e aventureiros. A divisão do continente africano ocorreu ao longo de milhões de anos, e a região remota é o marco zero para esse evento incrível. A região remota está localizada na externa de 3 placas tectônicas, placa Núbia, placa Árabe e placa da Somália. Essas placas estão constantemente em movimento, empurrando e puxando umas às outras. Como resultado, a crosta terrestre na região é extremamente fina, e o magma do manto é capaz de se elevar até a superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e geysers. É nesse ambiente volátil que a divisão da África está ocorrendo. O único sinal desse processo lento, porém constante, é uma fissura de 35 milhas de comprimento que se formou em 2005. Essa divisão está localizada em uma região conhecida como Vale do Rift da África Oriental e tem mais de 50 pés de profundidade. Os cientistas preveem que, ao longo de milhões de anos, a fenda se expandirá e dividirá a África em 2 continentes. O menor continente incluirá as atuais Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o maior incluirá todo o restante. Como resultado, um novo oceano eventualmente se formará entre a África Oriental e a Península Arábica. Isso cria a possibilidade de que países como Quênia e Uganda possam desenvolver uma costa devido à formação desse novo oceano. Fato de número 2, temos a descoberta de um dinossauro desenterrado no Zimbábue. No deserto remoto do Zimbábue, uma equipe de cientistas embarcou em 2 expedições, em 2017 e 2019, e fez a descoberta dos restos do dinossauro mais antigo da África. O Amberosaurus roti é uma descoberta fascinante. A descoberta representa um avanço significativo no campo da paleontologia. O nome Amberosaurus deriva da linguagem local Shona, onde os fósseis foram encontrados. A espécie, chamada roti, é uma homenagem ao paleontólogo Michael Ira, que primeiro relatou os fósseis na região. Acredita-se que o Amberosaurus rati tenha existido há mais de 230 milhões de anos, durante o período Jurássico. Era um dinossauro herbívoro de pequeno porte, medindo cerca de 6 pés de comprimento e pesando cerca de 60 quilos. Sua estrutura corporal esguia e pescoço longo permitem que ele alcançasse a flora em locais de difícil acesso. A descoberta do Amberosaurus rati é extremamente emocionante para os investigadores, pois oferece possibilidades empolgantes para descobrir mais informações sobre o passado pré-histórico da África. Fato de número 1, o Olho do Saara, também conhecido como Cidade Perdida de Atlântida, é uma impressionante formação geológica encontrada no vasto deserto do Saara, na Mauritânia. Com aproximadamente 50 milhas de diâmetro, essa estrutura circular é uma maravilha natural que tem intrigado cientistas e aventureiros há décadas. O centro da estrutura é um planalto elevado que se ergue a mais de 600 pés acima do solo do deserto. Ao redor do planalto, há um anel concêntrico de rocha que forma uma série de cumes e vales, dando à estrutura a aparência de um alvo gigante. As camadas rochosas são compostas por rochas sedimentares antigas, como arenito e calcário. Acredita-se que a estrutura foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e xadrez, que expôs gradualmente diferentes cursos de rocha e criou esse padrão circular único. No entanto, existem teorias diferentes sobre a origem dessa estrutura enigmática.
Alguns especulam que poderiam ser os restos da cidade perdida de Atlântida mencionada em textos antigos do filósofo grego Platão. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, a possibilidade permanece intrigante para muitos. A aparência dos anéis concêntricos e a forma circular da estrutura levaram alguns a acreditar que foi uma construção feita pelo homem. Seja uma formação natural ou os restos de uma civilização perdida, a estrutura de Richat continua a cativar a imaginação das pessoas ao redor do mundo. A possibilidade permanece intrigante para muitos.